de Papo com a Alê, aqui começando nessa quinta-feira de calor aqui em São Paulo. E diz que vai esquentar muito mais. Que coisa! Boa noite a todos que estão entrando. Marcela Elizabeth, psicoterapeuta Ana Chaves, Penha 690. Pen... Como que é? Penhanão 191. Boa noite a todos. Deixa eu convidar já a Ana Chaves para a gente bater um papo pelas redes sociais. Psicoterapeuta Ana Chaves, e você vai gostar muito do trabalho dela. Já convidei e boa noite, Manuel Pereira Gomes, boa noite, Alessandro, boa noite a todos. Alô, boa noite, doutor. Olá, Alexandre, tá me vendo? Não estou te vendo, acho que você tem que virar a câmera, não sei. Tá me vendo Ah, agora? agora sim, estou te vendo. Tá direitinho aí? Tá direitinho. Boa noite a todos que estão entrando na live. Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. E o meu público não te conhece. Eu gostaria de que você se apresentasse para eles. Boa noite a todos. Eu estou muito honrada, né, com esse convite. E eu sou Ana Chaves, sou psicanalista, psicoterapeuta. Eu exerço uma psicanálise muito voltada aos ensinamentos de Jung, né? E uma psicoterapia transpessoal voltada muito para a espiritualidade. Legal. Para quem não conhece já o trabalho, você já pode seguir a Ana Chaves, é muito fácil. Psicoterapeuta Ana Chaves. Psicoterapeuta Ana Chaves, tudo junto, e você pode já seguir ela. Bem, eu já quero te perguntar um negócio, porque psicanálise, para mim, para a maioria das pessoas, é uma coisa de cult, é uma coisa Tá meio bem que aí? tá bem, tá ótimo. Tá conseguindo me ver também? Não, te ver não. Não, tudo bem. Bem, mas um monte de pessoas não conhece o que é psicanálise e acham isso muito distante da realidade. O que é a psicanálise, afinal? Então, nós, né, o mundo, nós estamos muito. Deixa eu botar a câmera aqui de um jeito melhor. Aqui, para mim tá melhor esse ângulo. Nós vivemos um mundo que nós estamos cheios de frustrações afetivas, né? É como se fosse uma fome que pode facilitar o desenvolvimento de processo de obsessões. A humanidade ela é carente de afeto e de amor. E com isso, as relações afetivas, ninguém se livra, né, dos laços consanguíneos ou de algum outro liame que especialmente coloca no nosso caminho situações que são desafiadoras por toda a nossa vida, né? É muito difícil, quando a gente se torna adulto, encontrar a reforma íntima no coração. Por quê? Porque todos nós temos uma história, temos um caminhar, né? Então, assim, existem conceitos, preceitos que são construídos a partir da interpretação pessoal de cada um da sua vivência, né? Eu interpreto, eu internalizo o que eu vivi da forma que pode ser diferente para cada pessoa. Então, assim, a psicanálise, a psicoterapia, ela vem, como é que eu posso chamar? Como uma faxina. A gente pode chamar de faxina, mas requer que todas as pessoas queiram investir, né, no seu pessoal e que elas tenham a atitude de querer que essa limpeza aconteça. Por E quê? essa... Por... Pode falar. Não, pode falar, pode terminar. O que as pessoas pensam de tratamentos instantâneos, né? Óbvio que tem situações que você não tem jeito, que até nós profissionais encaminhamos para medicações ou outras coisas, mas a terapia, ela
te ajuda a não ficar numa limpeza superficial, uma limpeza que não é duradoura. Porque a limpeza superficial, ela não sedimenta algo verdadeiro em você, entendeu? A gente tem sempre o Setembro Amarelo, e o Setembro Amarelo sempre reforça o cuidado com a saúde mental. Eu vi que uma pesquisa que os brasileiros são um dos povos mais ansiosos e depressivos também, junto assim. E muita pessoa tem preconceito com a terapia, acha, não, eu não preciso de terapia. O que que você, Ana Chaves, falaria para essas pessoas? Todos nós precisamos de terapia. Até porque eu acredito que todos nós temos questões importantes a cuidar, a buscar, a ressignificar. Então, assim, muitas vezes eu vejo pessoas falando assim: ah, eu estou passando por isso porque eu não tenho fé o bastante para vencer os percalços que surgem na minha vida, né? Não é isso. Mexer dentro implica em resistência. Você precisa querer, né? A terapia, ela, como que eu posso falar? A pessoa, ela tem que estar aberta, resistir ao momento que ela vai passar, que muitas vezes ela acha que não vai suportar, né? E nós, terapeutas, percebemos muito, né? A gente passa muito pela situação. Tem aquele paciente que ele até fecha o processo terapêutico, porém, ele sempre se atrasa, está sempre dando uma desculpa para não ir. No meio da sessão, sempre quer ir no banheiro, né? Olha o tempo todo no relógio. Então, assim, o que eu indico para as pessoas é ter a coragem de resistir, se tratar, para poder ressignificar e ter um processo de vida de ressignificação verdadeiro. A terapia não é gasto, a terapia é investimento em si, entendeu? Entendi. Ana, tá travando um pouco sua internet, mas tá dando para entender. Algumas vezes dá uma travadinha, tá bom? Mas tá dando para entender aqui. Deixa eu puxar aqui. Agora travou de vez. Vamos ver. Tá Acabou meio, de ver? E tá um pouco ruim a aí? imagem sua, ainda tá um pouco ruim. Deixa eu ver aqui, mudando de lugar. E Vamos aí? ver. Melhorou um pouco. Vamos ver, qualquer coisa eu te aviso. E eu sempre ouço a história que o ansioso vive no futuro, o depressivo vive no passado. Isso de fato é real ou não? Isso é real. Porque o ansioso ele não vive o presente, ele está sempre projetando algo, né, do que vai acontecer. Então ele não se permite viver o momento presente. E a pessoa que ela está deprimida, ela está sempre apegada a algo do passado. A depressão, ela é uma doença, né, e é importante que estejamos atentos, né, a todos os sinais. Só que assim, é uma doença tratável, né, que trata, é uma doença que a pessoa pode encontrar uma qualidade de vida, né? Porque agora tem que ter esse pontapé inicial. Eu preciso saber que eu quero tomar essa iniciativa de querer me tratar. E o que é a psicoterapia? A psicoterapia, ela, porque assim, a psicanálise também é uma psicoterapia, né? Tá. Existem várias vertentes. Então, assim, eu atendo os meus pacientes com vertentes que eu acredito e que tem dado muito certo, que é a psicoterapia transpessoal, que é Pode- embasada, no meu caso, embasada na espiritualidade, porque eu acredito muito em energia, eu acredito no poder da psique e da espiritualidade, corpo, mente e espírito juntos para que dê certo. Aí eu também atendo com uma vertente junguiana, né? Por quê? Porque Jung, ele é. Eu sou apaixonada por Jung, né? Para E ele o vê nosso o público, lado. para o nosso público entender, quem é Jung?
Jung foi um psiquiatra. Ele foi pupilo de Freud, que Freud foi o criador da psicanálise, né? E ele trouxe ideias revolucionárias e muito espiritualizadas, muito humanizadas para a psicanálise. E essa técnica junguiana, o que ela estuda? Como que ela ajuda o ser humano a tirar as suas dificuldades? Então, a técnica junguiana, o que me fez, né, enquanto profissional, querer trabalhar com essa técnica, é que a técnica junguiana, ela não foca só nos sintomas, que esse é o grande problema da psicologia moderna, né? Uhum. Ela foca no ser humano, né, na interação entre mente, corpo e espírito, entendeu? Uhum, sim. Então, na sua base de atendimento que você atende todas as pessoas do mundo, né? Com a internet a gente tira as fronteiras, não é só na localidade que você vive. Qualquer pessoa pode te procurar para ter esse atendimento, sim? Atendo muito online, muito mesmo. Hoje eu tenho muitos atendimentos online com resultados fantásticos, né? E eu estou sempre aberta, né? Hoje eu atendo também em São Paulo presencial, porque houve muita demanda e dou palestras, tenho mentoria, além de atender no consultório e online. Pessoal, então você que mora no Mato Grosso, no Ceará, que a gente sabe que tem público aqui da Bahia, aqui de São Paulo, do exterior, você pode procurar seguir já a Ana Chaves, psicoterapeuta Ana Chaves, para ter seu atendimento. Segue ela, vê os vídeos, vê a fórmula que ela trabalha, que você vai gostar. Voltando ao nosso papo, eu acho que é muito importante a gente ver. Antes a gente só achava que era só a nossa mente. Mas tem agora a nossa energia, né? A energia conta muito pro desenvolvimento do ser, não é verdade? Isso, isso. Por isso que, assim, eu trago essa abordagem junguiana por isso, porque, assim, ele traz uma ideia da cosmovisão, né? Ele fala do psicoespiritual. E isso me encantou quando eu comecei a estudar, porque a análise junguiana, ela aborda a dimensão espiritual da vida humana, em conjunto com a dimensão psicológica. E isso faz muito sentido, né? São conceitos muito complexos. Porém, essa é uma parte de uma teoria dele que pega uma constelação interna reprimida e dramatize externamente para que a pessoa veja e engatilhe seu processo de cura, entendeu? Que é muito importante, né? Ajuda nesse processo de cura mais rápido. Mas como você falou, depende da pessoa, depende do A pessoa paciente. Porque precisa querer. muitas das pessoas que vão assistir a gente, que estão assistindo a gente, acham que não tem problemas. Que é só falar com o amigo, que só falar com a mãe, com o pai, Não, mas eles não são profissionais preparados com você para escutar sem julgamento, sem julgamento e isso, ajudar aquela pessoa a sair daquele problema, não é verdade? perfeito. Uma coisa, tem um ponto muito encantador para mim na psicanálise junguiana, é que Jung, ele deixou um legado da compreensão dos arquétipos ancestrais, né? Que são herdados. Então, assim, a gente precisa ter consciência que nós fazemos parte de um sistema. E esse sistema, ele pode estar interferindo na nossa vida de uma determinada forma. E por isso que muito dos meus atendimentos eu me utilizo da técnica da constelação familiar. E eu tenho Isso que eu ia tido perguntar. excelentes resultados. Então, na sua base de estudo, na sua base de atendimento, a família ancestral, os nossos ancestrais também colaboram para esse ser que sou hoje, para as crenças que vêm hoje comigo, não é verdade? Muitas dessas crenças, muitas dessas crenças
vem muitas crenças, muitas situações que nós vivemos. Quando a gente faz o processo de constelação familiar com um paciente, ele ressignifica aquela situação e você vê a vida dele se tirar aquele freio, sabe? Ele começa a entender a vida e a sentir a vida da forma dele, não da forma do seu pai, do seu avô, do seu tio, não, da forma dele. Ele começa a se permitir a viver a vida dele, Só mandar entendeu? um beijo para Camila Silveira, que está acompanhando a gente aqui. Um beijo para ela. Muita saúde para ela, que sempre está nas minhas orações. Entendi sim, Ana. E muitas pessoas vão confundir e falar: meu Deus, ela é da Umbanda. Não, ela é Não, católica, ela é evangélica. Nada disso. A espiritualidade dela é livre. Você pode ter qualquer religião, qualquer crença que você a já constelação acredita. familiar, que ó, inclusive eu indico esse livro, que foi o criador da constelação familiar, Bert Hellinger. Ele é científico, apesar de que Bert Hellinger nunca se preocupou em buscar confirmações científicas, porque ele via o resultado acontecendo. Então, ele não se atinha a esse ponto. Ele se atinha ao fato de que ele conseguiu transformar milhares de vidas ao longo do trabalho dele, da construção, e a constelação familiar, ela traz aquele ponto que você falou no início, a energia. Então, quando você coloca, você se permite entrar no campo da pessoa, você sente a energia que está ali. E a pessoa Sim. começa a enxergar a vida dela como uma pessoa de fora. Eu estou de fora enxergando a minha vida construída ali, naquele campo. Eu até quero, não sei se essa experiência é válida, mas muitas pessoas não acreditam nessa energia. Mas eu acho que é uma experiência muito válida. Acorda num dia você brabo, triste, magoado. Você só vai atrair coisas ruins na sua vida. Pode Isso. perceber. Você vai bater o carro, você vai brigar no trânsito, você vai brigar na calçada. Pode acontecer tudo. Você vai tornar isso. Agora, acorda feliz. Acorda, mas verdadeiramente feliz. Não só com um sorriso. Verdadeiramente feliz. A sua vida vai mudar. Você vai atrair dinheiro, você vai atrair o seu amor, você vai começar a atrair dinheiro, o seu amor. Não é mudar uma hora para outra, é claro. Mas você começa a mudar a sua vida. Não é verdade, Ana? Quando o que você emana, você vai colher. Então, nós temos que estar sempre vigilantes a estarmos gratos, porque assim, o ego ele faz com que a gratidão, ela meio que pare de existir em você. Por quê? Porque o ego ele faz com que você deseje a vida do outro, o que é do outro, e você para de viver o que é seu. E a gente tem que ter consciência de que todos nós vivemos aquilo que nós temos que viver para aprender. Isso independe de qualquer crença, de qualquer fator. Eu estou vivendo determinada situação porque eu preciso viver aquilo para aprender. E isso já da antes da gente chegar aqui na Terra, né? Uma missão antes, né? Exato, exato. Antes. E, Ana, eu não sei se é verdade isso, não sei se é a minha percepção errônea, mas eu quero perguntar para você. As pessoas, ultimamente, de uns anos para cá, elas preferem ver mais coisas tristes, mais tragédia, do que alegria, do que diversão. O que você. Minha visão é de fato verdadeira ou é errada? Existe muito, né? Só que a gente tem que ter a certeza de que nós buscamos aquilo que nós estamos cheios. E temos que ter a consciência maior ainda de que o que a gente assiste, o que a gente escuta, o que a gente fala, traz aquela energia para a gente. Então, se eu defino que eu só quero assistir violência, maldade, eu vou estar trazendo tudo isso para mim. E isso reverbera na minha vida. Então, eu preciso estar consciente do que eu estou buscando, do que eu estou atraindo para mim. Então, assim,
eu, por exemplo, eu brinco muito com as pessoas que eu quase não assisto televisão. Muito pouco. Canal aberto, né? Eu escolho o que eu vou assistir, porque eu acredito naquilo que eu estou semeando e regando para a minha vida. Então, isso também é importante para a psique. Se você é uma pessoa com um perfil deprimido, um perfil triste, e você só vai assistir filme, notícia de tragédia, ouvir músicas deprimidas, você vai estar alimentando aquele sentimento em você. Então, assim, a dica que eu dou é: energia existe, sim. Isso a ciência já comprovou para as pessoas que só acreditam em ciência. A ciência comprova de que a energia existe. Então, nós temos que estar vigilantes com o que a gente fala, com as pessoas que a gente convive, com o ambiente que a gente está, com o que a gente ouve, com o que a gente assiste. Porque tudo isso vai trazer para você o que você está buscando. Então, o que você está buscando? Porque eu, Ana, busco paz, busco aprendizados, busco amor, eu busco coisas que me façam crescer como ser humano, que façam eu aprender. Aqui vai uma dica para as pessoas que não têm condição de pagar uma terapia, que têm dificuldade de encontrar uma terapia. Uma coisa fantástica de você fazer é assistir coisas que te façam refletir de maneira positiva sobre a sua vida. Não assistir coisas que façam você se entristecer. E o mais importante, a gente só se entristece, só se sente mal quando, com o que vem dos outros, quando a gente permite. Então, eu não posso me permitir ser afetada por nada que venha dos outros. Eu tenho que me amar primeiro. Eu tenho que saber que neste mundo eu tenho que me bastar, eu tenho que me amar e que eu tenho um ser superior, que é Deus, que está de olho em mim e que me ama incondicionalmente. É verdade. Boa noite para Carmo Zulei, que sempre está aqui nas nossas lives, na minha live. Uma boa noite para ela, boa noite a todos que estão entrando. O papo está muito legal aqui com a Ana. E, Ana, você falou que a gente tem que se amar primeiro, né? E a gente não percebe isso nas redes sociais, porque a maioria das pessoas entra no Instagram e fala: ah, olha só, ele está viajando de novo. Olha esse carro, de novo ele, olha o carro, ele trocou de carro. Como que a gente pode não lidar com essa comparação que as mídias sociais, que as pessoas sempre tentam colocar na nossa cabeça? Então, as mídias sociais, eu até numa entrevista que eu dei, eu falei sobre as mídias sociais na época do Natal. Eu vou trazer uma reflexão que eu faço sempre. É tipo, você tá na ceia do Natal e deu tudo errado. O peru queimou, o, a lasanha não assou a tempo. Aquela tia que eu não queria resolveu vir. Isso ninguém posta na rede social. Verdade. O que você precisa ter consciência é que em tudo na vida você tem que filtrar. Em tudo. A rede social, ela é muito benéfica. Quando você se utiliza dela para aprendizados, para se conectar com algo importante para você. Mas quando você se vê perdendo tempo, olhando a vida do outro e não vivendo a sua vida, quando você olha para a vida do outro e acha que a grama do vizinho é mais verde, tem algo errado. Há algum vazio em você que você precisa se olhar no espelho. O que é que está faltando em mim para eu estar olhando para a vida do outro e achar que estou vivendo? Eu não estou vivendo, eu estou fingindo que estou vivendo. Porque eu viver a vida do outro, eu não estou vivendo. Deus me deu uma vida. A minha vida é minha, a sua vida é sua e a de todos que estão nos assistindo, cada um tem sua vida. Então, a partir do momento que eu não sou grata pela minha vida e fico olhando a vida do outro, desejosa daquilo, eu não estou vivendo. Estou vivendo de forma superficial, de forma fictícia. Não está protagonizando a própria vida.
Não. O Paulo Santos Curitiba te elogiou, falando que mensagem Ai, maravilhosa, que ela gostou obrigada, muito, gostou Paulo. muito. Já segue ela, Paulo, psicoterapeuta Ana Chaves. E a Carmo Zuleide, obrigado pelo elogio, que ela gosta muito de ver a gente aqui. É, e muitas pessoas querem assumir o protagonismo da vida delas. Querem fazer as coisas. Valdete Mendes Araújo, boa noite. Muitas pessoas querem assumir o protagonismo, querem assumir o destino delas, querem assumir os sonhos delas, mas aí ela esbarra no negócio. A crítica e o julgamento do outro. O Paulo Santos vai te seguir sim. A crítica e o julgamento dos Obrigada. outros. Por exemplo, muitas pessoas têm esse dom da comunicação como nós dois. Ou sabem bordar, ou sabem cozinhar, sabem vender, mas eles têm medo porque têm medo do que os meus amigos vão falar, o que a minha família vai dizer. E quando eles começam as críticas. Você não fala tão bem, você é horrível, sabe? Como que a gente pode lidar com isso nessa vida? Alexandre, é interessante demais, porque assim, acredite que eu já estive nesse lugar. E eu gosto sempre de trazer isso porque as pessoas acham que a gente nasce pronto. Alguns, de fato, têm o dom desde sempre, desde muito novo. Só que eu vivi muitos anos numa cidade onde eu coloquei na minha cabeça aquela situação de ser perfeita. E entrar nesse mundo do autoconhecimento, eu vim por muitos anos trabalhando offline, até que eu olhei para mim e falei assim, não, eu tenho que levar o meu conhecimento para mais pessoas. E nisso eu trago muito essa história para meus pacientes, para todas as pessoas que me ouvem, para que as pessoas entendam que todos nós somos seres humanos como elas e que é possível. Basta você querer e entender que o julgamento sempre vai existir. Alguém vai te julgar. Alguém vai querer dar opinião na sua vida. Alguém vai querer estar certo, ou aquela pessoa que esteve na mesma profissão que você, mas não teve a mesma ascensão, e aí acha que é ela que tinha que estar no seu lugar. Mas cabe a mim, enquanto um ser individual, entender qual é o meu potencial, em que lugar eu estou me colocando. Se a minha vida profissional ando de uma forma reta, idônea, e eu estou me colocando no lugar de não prejudicar ninguém, eu não tenho que permitir que a opinião dos outros atrapalhem o que eu quero para minha vida. Mas para você chegar a isso, eu não estou dizendo que é fácil. Por isso que a terapia é importante, porque você vai criar o autoconhecimento, você vai ressignificar uma história, que cada um tem sua história na sua infância, juventude, seja em que momento for, que teve alguma coisa que bloqueou você e que você começou a achar que você não era capaz, ou que você tem que ter a ideia da perfeição, que você tem que fazer só quando você estiver preparado. Não. O momento é agora. O momento é agora. A hora de fazer é agora. Então, assim, colocar na cabeça que o que vem do outro só vai interferir na sua vida se você permitir. É verdade, boa reflexão. Então, se você está concordando com a doutora, você que tá. É doutora? É doutora que eu te chamo ou não? É doutora, né? Pode ser, mas Pode? não, Ana. Não? Com a Ana Chaves, você que está concordando com ela, essa maravilha de entrevista, já seguir ela. Psicoterapeuta Ana Chaves. Ela é mentora, ela é palestrante, ela atende individual, ela atende na sua empresa. E hoje, a maioria das pessoas querem um relacionamento amoroso. Elas acham que o relacionamento amoroso vai trazer a felicidade verdadeira para elas. Mas primeiro, a pessoa antes tem que ter o amor próprio, né? Se amar primeiro para depois amar uma outra pessoa. Alexandre, isso é muito interessante, porque assim, eu estudo muito sobre relacionamentos,
E as pessoas sempre acham que se relacionar e ser feliz está atrelado a um relacionamento amoroso. O primeiro ponto da vida existe, ao meu ver, e a forma que eu acredito e conduzo, né, o meu atendimento, as minhas mentorias, palestras, é que existe uma sequência. O primeiro ponto é quem me deu a vida. Foi Deus. Se eu não entender que eu sou um ser criado por Deus e amado por Ele acima de todas as coisas, eu jamais vou me amar e jamais vou conseguir amar verdadeiramente o outro. Então, o primeiro ponto para uma felicidade real, para encontrar um relacionamento maduro, um relacionamento com alguém com honra, com sabedoria, é amar a Deus e entender que eu tenho esse amor e que eu nunca estou sozinha. Depois, me amar incondicionalmente. Depois eu vou amar meu cônjuge, meu sócio, meu pai, meus filhos, meu vizinho, meus amigos, meus conhecidos, meus colegas de trabalho, seja a relação que eu tenha. Entendeu? Primeiro é a gente. A gente Primeiro, tem esse amor. Deus. Deus. Primeiro eu tenho que entender que eu sou amada por Deus, porque Ele me criou e me deu tudo isso que é o universo de graça, por puro amor. Verdade. E se eu entendo que esse amor é incondicional, se eu tenho gratidão por esse amor, se eu acredito dentro de mim, está sedimentado esse amor, eu vou me amar. Porque eu sei que eu sou filha de um Deus perfeito, que me criou e me ama de forma incondicional. Aí depois que eu me amo, eu consigo amar qualquer outra pessoa. E aí você pode me perguntar, mas e as pessoas que o pessoal fala dedo podre? E o dedo podre? Ela atrai, o dedo podre, ele atrai outro dedo podre. E para curar esse dedo podre, é É a como? ressignificação. Se eu ressignifico a minha vida, a minha história, a minha criança ferida, os meus traumas, a minha ancestralidade, e eu entro num lugar de uma matriarca, que é aquela mulher que se cuida por honradez a ela. Eu não me cuido para o outro se eu sou uma mulher madura e certa do que eu quero. E eu escolho quem eu quero para mim. Primeiro Eu não vou escolher qualquer pessoa por carência. Eu vou escolher um homem maduro que queira construir o mesmo que eu e que me honre como mulher. O grande problema hoje em dia são as carências. Ser carente te leva para uma situação do instantâneo, que é o que eu vejo muito hoje. Relacionamentos instantâneos, relacionamentos que não permitem construir nada sólido. A promiscuidade. A promiscuidade é algo muito vazio, energeticamente, humanamente, para a psique humana, para os seus sentimentos, para as emoções. As pessoas têm uma mania de olhar e falar assim: hoje todo mundo é de todo mundo. Só que você não sabe o quanto você está fazendo de mal para você. Por quê? Se você tem uma relação com uma pessoa e você constrói essa relação de forma sólida, verdadeira, respeitosa, honrosa, de cuidado, de amor, de troca, você passa anos e você está construindo ainda essa relação. Imagine você sair cada dia com uma pessoa, cada semana com uma pessoa, você está construindo o quê? nada. Nada.
Só tá, eu acho que não tá construindo, tá destruindo, né? Destruindo. Por quê? Existem três pilares para um relacionamento feliz: verdade, respeito e diálogo. Se você tem um relacionamento embasado na verdade, no respeito e no diálogo, raramente vai dar errado. E aí tem os três pilares para um relacionamento infeliz, que é ganância, mentira e violência. Quando você entra numa relação com ganância, com aquele negócio de, estou entrando na relação porque vou ganhar isso, escolhi por aquilo, ou é bom para mim, tá tudo certo, o outro não tem que estar bem. Quando você mente para o seu parceiro, quando você olha para o seu parceiro e você age com violência, eu não estou falando só da violência física, a violência Violência, verbal, palavras, a violência, expressões. tudo isso. Quando você, porque quem ama, ama aquela pessoa, apesar de, sem querer mudar nada dela. Se eu amo uma pessoa, eu comecei a relação conhecendo todas as características dela. E eu não posso ter a audácia de achar que depois eu vou conseguir mudar. Porque se você mudar, você vai ter uma pessoa frustrada, tolhida, infeliz. E não vai ser de verdade. Porque amar não é isso. Jesus, ele amou, ele ama a gente, nós somos todos imperfeitos. Estamos aqui numa escola que é a vida. Jesus, ele ama a gente apesar de. E esse é o amor verdadeiro. É verdade, apesar dos nossos atos, ele ama a gente. Ele ama É só para a mandar gente. uma mensagem aqui para Valdete Menezes Araújo, é aniversário do filho dela, Eric, um parabéns para ela. Boa noite para Paula, boa noite para Ai, todo mundo parabéns, acompanhando. Érico. Deus abençoe. Estou concordando com você aqui. A maioria está concordando aqui com você, falando que é justamente isso que você falou. E tá falando aqui que entrevista maravilhosa. Calma, tem muito mais, já pode seguir ela, psicoterapeuta Ana Chaves. Como você falou, é muito. A gente tá no mundo do imediatismo, né? As pessoas não querem construir a base sólida. Vamos entrar nesse do relacionamento. Já encontra a pessoa num aplicativo, vamos ver, em algum lugar, ele já quer namorar a pessoa, não tem uma espera, já vai viver junto. Qual que é o perigo desse imediatismo? O imediatismo, ele traz um perigo em todas as vertentes da nossa vida. Eu vejo muito, assim, eu tenho filhas adolescentes, eu vejo que a tecnologia, essa facilidade, porque eu fui da época de ter que ir estudar na biblioteca da cidade, né? E eu vejo minhas filhas com as facilidades, as pessoas têm a dificuldade de esperar o tempo para que o fruto amadureça. Só que eu não vou conseguir ir na árvore e tirar um fruto verde, tem fruta que chega a trava na boca. Então, a gente espera o fruto amadurecer para ele ficar doce, gostoso de ser ingerido, certo? Assim é a vida. Hoje, os relacionamentos estão descartáveis porque acabou o encanto. Eu chego, encontro uma pessoa numa festa, já saio com ela, daqui uma semana já mora junto, daqui a 3 meses já separo. Por quê? Por causa do, a gente hoje é livre, a gente faz o que quiser, como a gente quiser. Mas essa liberdade toda tem um preço. Eu que estou nos bastidores, no consultório, eu tenho visto, eu tenho muitas mulheres como paciente, muitas mulheres frustradas, muitas mulheres com dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque a vida ensinou que as redes sociais, as pessoas criaram um estereótipo de tipo, você não tem que fazer mais nada. Eu tenho uma vertente de trabalho
que eu não sou a favor de nenhum radicalismo. Então, eu acho que as relações, ela tem que se construir embasada no respeito, na verdade e no diálogo, mas as duas partes têm que fazer para regar essa relação. Então, assim, se eu quero fazer um jantar para o meu marido, se meu marido quer fazer um jantar para mim, isso não é machismo nem feminismo. Isso sou eu querendo regar a minha relação. Então, eu acho que as pessoas estão se estereotipando demais, colocando regras demais, onde o que deveria era valer o sentimento, o amor, o querer construir. Entendeu? A- Construir a base, né? Construir Isso. o sentimento sólido. E com isso Isso. demora mesmo, como você falou. E é igual no uma pessoa que entra como funcionário de uma empresa e quer já ser presidente da empresa, né? Tem que ter Isso. tempo, tem que ter uma base. A pessoa não é madura para isso. Ela precisa tudo de um tempo. É uma construção, né? Nesse ambiente de corporativo que você trouxe, é muito importante a gente trazer aqui que o que a gente vê muito são mulheres, né? Hoje as mulheres estão chegando no ambiente profissional de forma muito empoderadas, muito competentes. Porém, é uma dica que eu dou para as mulheres que eu percebo muito. Cuidado, porque o ambiente corporativo ele é um ambiente regado de energia masculina. Quando eu falo de energia, eu sempre pontuo, energia masculina e energia feminina não é sexo, não é ser homem ou ser mulher. A gente está falando da energia que gere as pessoas. Então, eu posso ser mulher e ser dominada por uma energia masculina, certo? Só que eu tenho que ter consciência disso. E no ambiente corporativo, as energias que predominam são as masculinas. E tem muitas mulheres que chegam como CEOs, como diretoras, gerentes em cargos altos nas empresas, e que eu atendo, que elas vão para lá, chegam e conseguem fazer a energia masculina delas se sobressair da feminina para que elas consigam se inserir naquele ambiente que ela quer. Porém, quando ela volta para casa, para o casamento, para a vida dela, ela não consegue reverter e perde o equilíbrio. Aí, essas mulheres tendem, muitas vezes, a destruir os casamentos, certo? E é Porque se você tiver a sabedoria de ir para o ambiente corporativo e fazer a sua energia masculina se sobressair, mas depois você se trazer ao ponto da sua energia feminina se sobressair para você se relacionar, você vai ter um equilíbrio perfeito e você vai conseguir relações muito equilibradas, muito honrosas e muito maduras, certo? Isso é muito importante que nós estejamos atentos, assim como homens que deixam a energia feminina se sobressair. A mulher, ela precisa ser protegida. Ela tem necessidade de ser cuidada, de ser protegida. Então, se ela tem um homem, que não é incomum a gente ver, que ela tem que ser, eu vejo muito algumas falarem, eu sou o homem da casa, né? É porque essas mulheres estão se sentindo vazias de um homem que a proteja, que seja o provedor. Quando eu falo de provedor, eu não estou dizendo que o homem tem que ganhar mais do que a mulher. Eu estou dizendo que é um homem provedor do que ela necessita, da proteção, porque esse é o papel do homem. Porque na relação, para ter um equilíbrio, cada um tem o seu papel, entendeu? Para que tenha uma relação respeitosa, uma relação de equilíbrio, uma relação de honradez, uma relação madura, entendeu? E voltando para o ambiente corporativo, muitas pessoas têm inveja, querem destruir o nosso trabalho. Como que a gente lida com a inveja no ambiente de trabalho?
Então, o primeiro ponto é você entender se esse ambiente de trabalho tá, como que esse ambiente de trabalho tá? Ele é hostil para mim? Quando eu levanto que eu vou para o ambiente de trabalho, eu chego lá, é como se eu tivesse doente. Eu saio de lá com peso nos ombros, dor de cabeça, não consigo render direito porque eu não me sinto feliz lá. Aí você tem que repensar. Um outro ponto é aquilo que eu já falei no decorrer desse nosso diálogo. O que vem do outro, se eu estiver segura de quem eu sou, se eu estiver praticando o autocuidado, se eu estiver cuidando da minha psique, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos e ressignificando tudo isso, nada disso vai chegar até você. Você vai caminhar e você vai ser aquela pessoa que vai andando e o mal que essas pessoas desejarem para você, muito provavelmente, vai afetar mais a elas do que a você. É verdade. É verdade, verdade, verdade mesmo. A gente falou muito nesse papo, a gente falou muito de Deus. Ah, você que perdeu um trechinho do papo, não se preocupe. A live vai ficar salva aqui no meu perfil e você pode ver quantas vezes você quiser. Então pode rever, rever, rever. Você vai gostar de tudo que a Ana Chaves está falando aqui para vocês. A gente falou muito de Deus. E o que é a fé? A fé é acreditar naquilo que eu não vejo. Então você pode ter fé em tudo. Quando eu falo de Deus, eu gosto sempre de trazer aqui que eu sou uma pessoa que quando eu falo de Deus, eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de Deus, de ter fé em um ser superior que rege tudo isso aqui. Então Pode eu não ser Deus, tô, pode ser Alá, pode ser qualquer nome, seja mas o é uma nome que força você der, superior. um ser superior, que para mim é Deus, para você pode não ser. E eu te respeito e te honro por isso. Não tem problema. Então, quando eu falo de Deus, é justamente trazendo essa ideia, entendeu? Essa certeza. Porque para mim é uma certeza, e por isso que em minhas palestras eu falo, em lives eu falo, com os meus pacientes eu falo, você tem que crer e ter certeza que existe um ser superior que gere e rege as nossas vidas. Porque senão perde o sentido. E Que essa, e essa, sentido? e esse Deus, Sim, pode falar. você acredita que está dentro de cada um de nós? Eu acredito que Deus está dentro de cada um de nós e que nós fazemos o nosso inferno. Quando eu sou uma pessoa, voltando à sua pergunta, eu tenho um colega de trabalho que me inveja, eu tenho uma pessoa que não é grata pelo que eu tenho, pelo que eu vivo, pelo que eu consegui. E eu começo a olhar a vida do outro, a desejar mal para o outro, eu estou fazendo o meu próprio inferno. Porque Deus, ele quer que nós tenhamos um olhar amoroso para as pessoas. Que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando eu não acredito que tem um ser que rege tudo isso aqui, eu não vou ter respeito às ordens da vida. Eu não vou respeitar que há um ser superior que está cuidando de mim, me protegendo, e que quando eu me amo, eu não tenho olhos para a vida do outro. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. O autoconhecimento te traz para o lugar de se amar verdadeiramente, de se conhecer verdadeiramente e de caminhar de forma que, se não for para atrapalhar, se não for para ajudar, eu não vou atrapalhar. Se a minha voz não vai te fazer se sentir bem, eu me calo. Porque a gente acredita em algo maior, em crescer como pessoa, entendeu? Entendi. E nessa base, você acredita na lei da atração, que todo mundo pode ser feliz, todo mundo pode ser próspero? Eu assim, eu tenho plena consciência disso. Eu tenho certeza que a lei da atração
a lei da prosperidade e a do merecimento. Porque se eu tenho consciência que eu mereço, eu atraio e eu me torno uma pessoa próspera. Mas para isso, eu não estou dizendo que é um caminho simples, tá? Eu estou dizendo que é um caminho a ser construído, mas possível. É Porque, pode quando falar. me perguntam, quando me pergunto da lei da atração, eu falo, eu acredito na lei da atração, mas eu acredito de uma forma que é o seguinte: você primeiro tem que acreditar que você pode ter. Você tem que agradecer pelo aquilo que você já tem, ou aquilo que está chegando. E a última coisa necessária, ter ação. Porque se você não fizer, levantar a bunda do sofá, não vai acontecer nada. Você também precisa se movimentar. As pessoas acham que rezando vai cair do céu. Mas não acontece assim, não é verdade? Eu sempre falo assim, que a sorte, ela existe e não existe. Às vezes as pessoas me perguntam, você acredita na sorte? Eu, sim e não. Aí todo mundo faz uma cara de espanto. Não, quando você não constrói estar preparado para quando a oportunidade vem. E sim, quando eu entendo que se eu estou preparada e a oportunidade chega, a sorte bateu na minha porta. É a sincronicidade, né? Ainda com a energia, ainda você estando bem com você, você tendo o autoconhecimento. Por isso que, pessoal, uma terapia é muito importante, porque você vai se autoconhecer. Ah, não, mas ela vai me julgar. Não, ela não vai te julgar. Não. É um ambiente livre de julgamentos, é um ambiente que você pode se sentir confortável. E você vê ela falando, a Ana falando aqui, a gente já se sente confortável ela falando aqui, imagine só nós dois, imagine só uma consulta com ela, uma mentoria com ela. Então, se dê a oportunidade de fazer uma terapia, de se autoconhecer para assim melhorar a sua vida, para você conquistar tudo que você quer conquistar. Quer conquistar um casamento? Vai conquistar. Quer conquistar um carro? Vai conquistar. O emprego dos sonhos? Vai conquistar. Mas depende de você, não é verdade? O mais importante são as pessoas entenderem que o processo terapêutico, ele é importante porque o terapeuta, a gente, lógico que em todas as áreas tem profissionais e profissionais, posso falar por mim, leva muitos anos estudando e a gente não para de estudar nunca, de fazer cursos, para que a gente desenvolva ferramentas para conduzir o nosso paciente para que ele encontre as respostas. Então, assim, a terapia não é um encontro de perguntas e respostas. É um encontro onde nós vamos estar ouvintes, usando ferramentas para te ajudar a conduzir para que você se escute. Você acaba se escutando e encontrando as respostas que você precisa. E isso acontece de maneira natural. Não precisa criar ansiedade. Às vezes é na primeira sessão, às vezes na quinta, às vezes na 20ª, mas vai acontecer em algum momento. E respeitar que cada pessoa tem o seu tempo. Então, se cobrar menos, entender que se eu respeito o meu tempo, se eu não crio ansiedade, as coisas elas vão acontecer de uma forma natural, de uma forma gostosa, de uma forma leve. E o mais importante, existe uma ética linda. Eu, por exemplo, levo isso, eu não comento nem na minha casa situações dos meus pacientes. Eu não comento. Por quê? Porque eu sempre falo assim, acabou a sessão, apago do meu ouvido e da minha cabeça. Por quê? Porque é um momento do terapeuta com você, acolhendo e não julgando. Verdade. E as respostas estão todas dentro da gente, né? É aquela famosinha intuição. Só Sim. basta. Muitas vezes a intuição tá ali, tá coberta, mas só basta tirar um pouquinho os lixos, né? Colocar nos lugares certos, as gavetas, que a gente começa a ouvir essa intuição e fazendo das coisas. O que a gente quer, né? O que o nosso ser quer. É muito lindo. É um florescer,
Por isso que, assim, a minha logomarca é uma logomarca que é uma borboleta, porque a borboleta fala disso, né? Ela renasce, ela brilha quando ela sai do casulo. E é isso que eu vejo nos meus pacientes. Cada dia que eu atendo e que eu vejo uma evolução, é como se fosse comigo. Eu falo assim, obrigado, Deus, por não me dar uma profissão, me dar um propósito, me dá uma missão de vida, porque eu atendo cada um único. Por isso que na pandemia eu sofri muito com isso, porque a pandemia não me deixava olhar no olho, sabe? Eu gosto do toque, eu atendo muita gente de outros lugares, mas que sempre que eu estou nesse lugar, para algum evento, eu entro em contato. Eu falo, venha Você que eu quero tenta lhe atender. conhecer. Eu quero olhar para você, Legal. eu quero lhe dar um abraço, eu quero lhe dizer que não é porque eu estou do outro lado da tela que eu não sinto, que eu não estou com você. Então, assim, para mim é um propósito de vida. Eu tenho isso Que legal. como propósito de vida. E dá pra ver com o seu olho brilhando de como você fala, como se comunica e nas suas postagens. Dá pra ver que é Sim, verdadeiro. Não é uma coisa falsa, não é uma coisa ilusão. Não. É verdadeiro. Mas é claro, depende de cada um da gente. Se a gente vai procurar você, depende da gente querer transformar. E não ter pressão com o tempo, como você não. falou. O tempo meu pode ser cinco sessões. Da Carmen pode ser 7, do João pode ser 2. É cada um, depende de cada um, não é verdade? Só basta querer, só basta estar aberta à mudança. Exatamente. É Ana, isso sim. foi um papo muito bom mesmo. As pessoas aqui elogiaram você e gostaram muito do papo, que se identificaram com você, viram que é verdadeiro, como eu falei, e você está de parabéns. Me sigam lá, gente, eu dou muitas dicas e eu sou muito feliz de estar nessa carreira, nesse propósito, nessa missão. E cada pessoa que chega para mim é com muita gratidão e um olhar único, né? Eu faço o meu melhor, eu dou de corpo e alma, sabe, para estar ajudando as pessoas a terem uma vida mais leve. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui, obrigada, Alexandre, obrigada mesmo. Para repetir, aqui a Medeiros Maria de Fátima está falando que ela chegou atrasada, mas não se preocupe, essa live vai ficar salva no meu perfil, então você pode ver ela inteira, quantas vezes você quiser. Não se preocupe, você vai poder ver esse papo maravilhoso, os ensinamentos que a Ana Chaves ensinou. Vou passar o perfil dela aqui, psicoterapeuta Ana Chaves. Depois que terminar aqui, já siga ela, curta as postagens, aprenda muito. E se você puder, é claro, faça uma mentoria com ela, chame ela para as palestras da sua cidade, da sua empresa e também passe com uma consulta com ela que ela vai te ajudar bastante. Vejam lá Psicoterapeuta Ana também é, o, Chaves. o arroba psicoterapeuta Ana Chaves e é, em cima um do outro eu tenho lançado alguns e-books com preço bastante acessível. Então, se vocês quiserem estar lendo sobre vários ensinamentos que eu trago nas minhas palestras, nas minhas mentorias, entrem lá que tem o link, né? Ou qualquer coisa me chama que eu envio o link. No seu perfil tem um link da bio, chamar você no direct, em algum É comentário do vídeo você vê e isso. manda para Pode a chamar que pessoa. eu estou sempre atenta e respondo. Perfeito. Você tem YouTube, Spotify, TikTok ou só Instagram mesmo? O TikTok, Qual é? também arroba psicoterapeuta na Chaves, Facebook, arroba psicoterapeuta na Chaves, e o YouTube eu estou construindo, e o Spotify estou sendo pressionada a trazer também. Não. É bom. Pensa em alguns conteúdos de 20 minutos, 30 minutos e começa a falar que você fala muito bem. Então você vai decorrer Muito muito bem com aquilo que obrigada. você vai colocar. Obrigado mesmo. Foi Gratidão, maravilhoso muita a gratidão live. a cada um de vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Beijos, Ana. Obrigado mais uma vez. E se perdeu a live, Beijo. fica tranquilo que vai ficar aqui no perfil. Tchau, pessoal. Até a Tchau. próxima.